Shalom Lekulam, Shalom a todos. Baruch Hashem. Vamos fazer um estudo de Pessah. Estou aqui com o Moré Luiz Felipe Cavalcante, meu amigo, meu colega, Baruch Todarabá. Hashem, de ministério. E ele tem um estudo de Pessah com muita profundidade. Nós vamos estudar agora, nesses últimos dias, né? Estão fechando agora o Shabat. Então, fechando também o Pessah do ano de 5.781. Pela Halahá, nós temos mais um dia depois do Yom Tov, que seria o domingo, e logo, logo nós iremos fazer o Havdalah, finalizando o Shabat. Mas antes disso, nós vamos estudar ainda, nesses últimos momentos de Pessah, vamos estudar um pouquinho sobre essa festa tão importante. Amém? Que o Eterno possa nos abençoar. Vou deixar vocês aqui com o Luiz Felipe Beceda, e vou estar aqui do lado também, ouvindo aquilo que o Eterno tem para nos falar. Vamos fazer. Shalom Lekulam, tudo bem? Então, hoje é um dia muito especial, é um Yom Tov, né? Nós estamos aqui finalizando Pessah, e para nós Pessah tem um peso de importância muito grande por dois grandes motivos: pela libertação do nosso povo, né, do Egito, e também pelo Mashiach, Yeshua, que exatamente pouco depois, ali no Seder de Pessah, ele faz o partir do pão, e com esse partir do pão, ele engloba todas as nações para dentro da grande árvore que sempre foi e sempre será Israel. Então, hoje eu vou fazer uma explanação baseada num estudo do Ben Burton, né, falando sobre Pessah, né, a frase célebre de Yeshua: faça isso em memória de mim. Por que, que o Mashiach Yeshua conectou o sacrifício dele a esse evento tão importante de Pessah, né? Então eu vou começar lendo aqui um pouco e a gente vai comentando passo a passo, né, à medida que formos avançando. Em cada geração, uma pessoa é obrigada a ver a si mesma como se ela própria tivesse saído do Egito. Como está escrito: isso é feito por causa do que Deus fez comigo quando eu saí do Egito. Isso está no Tratado de Pessahim 116b, citado no Rabat. Notem, gente, que é uma identidade coletiva, né? As pessoas elas são obrigadas a se enxergar como se tivesse feito parte daquele povo, porque a alma judaica ela transcende a nós mesmos. Os rabinos explicam, né, que uma parte da nossa alma, a parte mais alta, que é a parte da Ierdá, né, ela é uma centelha da alma do próprio Mashiach. Então, todo o povo de Israel e também os das nações que foram juntados a Israel, unidos a Israel, através do sangue do Mashiach, podem então fazer parte dessa grande árvore, dessa grande oliveira que é Israel. E exatamente por isso, todos estamos conectados. Eu vi até um vídeo recentemente que eu achei muito interessante, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o tema de Peça, mas tem a ver com a identidade judaica. De um avião que ia decolar lá em Israel e tinha uma garotinha pequena, de 1 ano, que a aeromoça e o pessoal da companhia aérea estava expulsando do voo porque a garotinha estava sem máscara. Sabe o que fizeram, nós? Todo, todos os judeus que estavam dentro do avião se levantaram para ir embora. Identidade judaica. Mexeu com todos. Então, exatamente isso é que esse tratado nos chama a fazer. Em cada geração, uma pessoa é obrigada a ver a si mesma como se ela própria tivesse saído do Egito. Como está escrito, isso é feito por causa do que Deus fez comigo quando eu saí do Egito. Então, vamos começar agora um tema chamado a redenção. Como é que são os aspectos da redenção em Peça? Nós vamos ler aqui alguns tratados rabínicos, né, comentando sobre a passagem de Shemot, Êxodo,
10, do verso 1 a 13 e 16. Né? Então, ele menciona até a Parashabô, que é onde trata bastante desse tema. E fala o seguinte: chegamos à conclusão das 10 pragas cataclísmicas ao início da redenção. O êxodo do Egito foi lembrado e celebrado por judeus em todo o mundo por 3.500 anos. Embora os que creem em Yeshua celebrassem a Pessa por centenas de anos após o aparecimento de Yeshua, a observância aberta foi eventualmente eliminada por Roma. Ou seja, os primeiros judeus, nazarenos e messiânicos e os primeiros cristãos celebravam Pessa juntos, porque era uma mesma festividade, não eram duas festas separadas. Então, continuemos. Né? Então, foi eliminado por Roma essa observância aberta que todos faziam junto, pelo menos publicamente. Hoje, o Seder de Pessa está sendo redescoberto pelos crentes como a verdadeira origem da última ceia. No Seder de Pessa, um texto chamado Haggadah, que significa contar, é lido contando os eventos do Êxodo. Uma versão descreve a condição espiritual dos israelitas antes da redenção. Então, tem muitas coisas conectadas aqui, gente. A redenção do povo do Egito, do povo judeu do Egito, é um tipo, é uma tipologia da Geulah, da grande redenção que também vai ocorrer através do Mashiach, que já iniciou há 2.000 anos atrás, como diz o Tratado de Sanhedrin, convém que o mundo exista por 6.000 anos, 2.000 anos de confusão, 2.000 anos de Torá e 2.000 dos dias de Mashiach. Ou seja, esse mundo, já estamos em 5.781 e são 6.000 anos previstos, né? 2.000 anos de confusão, de Torro. Depois, 2.000 anos de Torá, a partir do ano 4.000. E depois, 2.000 dos dias de Mashiach. Já estamos há 2.000 anos na era messiânica. Até os rabinos falam isso no tratado. Né? Então, isso, o reino do Mashiach começou com uma pequena semente que veio, como ele mesmo disse, que o reino dos céus é como uma pequena semente que germina, mesmo que seja a menor de todas, e quando cresce, vira uma grande árvore na qual todas as aves vêm fazer ninho em seus galhos. Mas voltando aqui ao assunto. Né? Então, estávamos falando sobre como é que era essa celebração de Pêssar no início, que tanto os judeus, né, ortodoxos, quanto os judeus messiânicos, nazarenos, e os cristãos celebravam juntos, porque era uma mesma festa. Né? No Seder de Pêssar, um texto chamado Haggadah, então, contar, é lido contando os eventos do Êxodo. Uma versão descreve a condição espiritual dos israelitas antes da redenção. Na Haggadah de Pêssar, dizemos: se Deus não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos ainda seríamos escravos do Faraó no Egito. Nossos sábios explicam que os filhos de Israel se tornaram tão mergulhados no paganismo e na depravação do Egito que o êxodo veio no último momento possível, ou seja, quando estava prestes a já não dar mais. Se passasse mais um pouquinho, estava tudo perdido. Não tinha salvação para o povo judeu. Né? Então, nesse último momento possível, veio o êxodo, a libertação por mão forte do Eterno através do seu servo Moshe. Né? Quando eles se aproximaram da própria beira da indistinguibilidade total dos egípcios, ou seja, eles estavam quase indiferenciáveis, estavam totalmente mesclados ao modo de ser egípcio. Né? Se eles tivessem permanecido escravos no Egito por mais um momento, não haveria mais filhos de Israel para redimir. Isso está escrito na Haggadah do Rebbe, citado lá no Rabat. A última e final praga, a morte do primogênito, trouxe Faraó à submissão, forçando-o a deixar os israelitas partirem. Qual é o significado do primogênito? O Êxodo diz: santificai-me todos os primogênitos, tudo o que abrir o ventre entre os filhos de Israel, tanto do homem como dos animais, é meu, diz o Eterno.
Isso está em Shemot 13, 2. Então, notem, o próprio Eterno ordenando que os primogênitos todos são dele. Isso está na Torá. Ok? Continuemos. O Rabad explica a importância de Bechor, ou seja, do primogênito. Nossos primogênitos alcançaram um status especial quando, embora nossa nação estivesse espiritualmente caída no Egito e bastante semelhante aos nossos vizinhos egípcios, Deus nos poupou durante a peste do primogênito. O Rinur acrescenta que isso nos lembra que tudo no mundo pertence ao Eterno. Quando consagramos o nosso primeiro e melhor, somos lembrados de que tudo realmente pertence ao nosso Criador e que devemos comprar dele antes de usá-lo. O Maharal, o Rabi Yehudá Loev, de Praga, né, de 1525 a 1609, explica que, uma vez que Deus é o primeiro ser, é apropriado que os primogênitos sejam consagrados a ele. Isso está no Rabat, no Pidyon Raben, What and Why é o nome do livro. Então, notem que o Eterno é o primeiro de todas as coisas, é o antes de tudo. E ele faz um pedido, que parece até duro, não é verdade? De que cada israelense, cada israelita consagrasse a ele o seu primogênito. Para quê? Você estaria perdendo, você perde alguma coisa quando você consagra alguma coisa para Deus? A verdade é o contrário. Porque o que ele pede é para abençoar e fazer prosperar na tua mão, e para cuidar, e para zelar. E mais, quando ele pede, esse mesmo Deus era capaz e foi capaz de fazer o mesmo. Ele dá o primogênito dele. O Rabi Ari Khan comenta sobre as diferenças entre Caim e Abel. Ser um primogênito de Deus é sobre como levamos nossas vidas. É a manifestação da imagem de Deus dentro de nós. Não uma questão de sequência de nascimento. Isso está no Rabi Arikan Morei Raish, falando sobre the firstborn, o primeiro nascido, o primogênito. O êxodo Rabá liga a posição do primogênito a Israel e ao Messias. Santificai a mim todos os primeiros nascidos. Êxodo 13:1. Rabi Natan disse: o santo, bendito seja ele, disse a Moisés: assim como fiz Jacó um primogênito, pois ele diz: Israel é o meu filho, meu primogênito. Isso está em Êxodo 4:22. Assim farei o rei Messias um primogênito, como diz: eu também o constituirei primogênito. Está em Salmos 89, 28. Isso foi uma citação do Êxodo Rabá 14:7. Os comentários do Pesicta de Rabi Kahana falam o seguinte: Rabi Berequias ensinou, em nome do Rabi Abba Bar Kahana, o seguinte: pelo mérito de obedecer ao preceito, tomai no primeiro dia, etc. Eu, diz o Eterno, eu me revelarei a você como o primeiro. E em seu favor infligirei a punição sobre o primeiro, e farei você o primeiro, e trarei o primeiro. Eu me revelarei a você como o primeiro, pois está escrito a meu respeito: eu, o Eterno, sou o primeiro e o último. Eu sou ele. Isaías 41:4. E infligirei punição em seu nome sobre o primeiro, sobre o ímpio Esaú, que ele era de fato o primeiro nascido. Então nota que a troca, né? Ele fez de nós o primeiro e a punição vai para aquele que era para ser o primeiro, mas não dedicou o seu melhor ao Eterno. Não dedicou o primogênito de tudo que ele era, de todo o seu ser, né? Então, continuemos. Então eu infligirei a punição em seu nome sobre o primeiro.
sobre o ímpio Esav, de quem está escrito: o primeiro saiu corado, né? Porque ele tinha pelos ruivos, era muito peludo, né? Gênesis 25, 25. E construirei para você o primeiro, o templo do qual está escrito: trono de glória nas alturas, desde o primeiro, parte do lugar do santuário. Jeremias 17, 12. E trago-vos o primeiro, ou seja, o Messias, de quem está escrito: o primeiro a Sião eu darei. Quem dirá? Eis que, voltando a Sião e a Jerusalém, um mensageiro de boas novas. Isaías 41, 27. Isso está escrito no Pesicta de Rabi Kahana, né, no capítulo 27. O Midrash e o Zohar explicam, com base em Provérbios 8, de 22 a 30, que um dos nomes da Torá é Reshit, o primeiro. Olha, vai linkando as coisas, vai ligando. Né? O Mashiach é o primeiro, o Eterno que é o primeiro, envia o Mashiach, e que a Torá também é chamada de Reshit, que é o primeiro. Vamos conectando. Israel é o primeiro primogênito, que é aquele que herdou o direito de primogenitura pela sua dedicação, porque Israel, ou seja, Jacob, dedicou o seu melhor, dedicou o primogênito da sua alma para o eterno, e por isso ele foi feito primogênito, e o verdadeiro primogênito, que era para ser Esav, perdeu a sua primogenitura. Olha, vamos conectando. Está juntando aí o quebra-cabeça. Deixa eu só beber aqui um golinho. Pode ligar o ar-condicionado? Pode, pode. Então, notem. O Midrash e o Zohar explicam, com base em Provérbios 8, 22 a 30, que um dos nomes da Torá é Reshit, o primeiro. O Rabino Shaul identifica a Torá como o instrumento da criação, como o Messias. Então, note, aquele que é a palavra, que é o instrumento da criação do Eterno, ele é o Messias e é a Torá. O Pai nos habilitou a ser participantes da herança dos santos na luz, que nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a nossa redenção, o perdão de nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque através dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça, ele é o Rosh do corpo, a assembleia, que é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. Pois toda a plenitude se agradou de habitar nele, e por meio dele de reconciliar consigo todas as coisas, por meio dele, quer as coisas na terra, quer as coisas nos céus, tendo feito Shalom pelo sangue do seu madeiro. Isso está em Colossenses 1, de 10 a 20. Então, notem aí também um paralelo entre o Mashiach, seu Rosh, o líder, e a Torá, seu Reshit, a primeira, e o Mashiach como sendo a Torá, a instrução, o código de programação de toda a criação, como todas as coisas vão convergindo para o mesmo ponto. Né? Falemos agora um pouquinho sobre o mês de Nissan. O livro de Êxodo diz que o mês de Nissan, também chamado de Abiv, deve ser contado como o início dos meses. Hashem falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vocês o princípio, o Rishon dos meses. Deve ser o primeiro mês do ano para você. Êxodo 12, de 1 a 2. Para determinar o início dos festivais, Hashem colocou o sol, a lua e as estrelas no céu, permitindo que o Beit Din, a corte na terra, determinasse e declarasse as estações, como diz o livro de Gênesis. Então, notem, a gente está só botando as pecinhas do quebra-cabeça aqui.
Daqui a pouco a gente vai juntar tudo. Então, nós temos agora em Pessa o início dos meses. Antes de Pessa, né, no primeiro dia do mês, era o início dos meses. Vamos continuar aqui que nós estamos falando um pouquinho sobre o mês de Nissan, né? Então, agora estamos falando que o Eterno deu os luminares, as estrelas, para marcarem posições para que pudéssemos fazer a contagem exata. Não só as estrelas, mas também os grandes astros, né? Planetas, a Lua, o Sol, para serem de referência temporal, para que a gente pudesse marcar as festas. O que isso tem a ver com essa história? Vamos continuar. Estamos falando do mês de Nissan, né? Então, Hashem falou a Moisés e Arão que esse mês seria para todos nós o início dos meses. O início dos meses do ano para nós. Para determinar o início dos festivais, Hashem colocou o sol, a lua e as estrelas no céu, permitindo que o Beitim, na corte da terra, determinasse e declarasse as estações, como diz o livro de Gênesis. Deus disse que haja luzes na expansão do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais e por estações, por dias e anos, que sejam por luzes na expansão do céu para iluminar a terra. E assim foi. Gênesis 1, 14 a 15. Esses corpos celestes, dispostos em padrões e projetados para serem sinais, ou seja, são ferramentas para determinar dias e anos. Hashem arranjou as estrelas como ferramentas para determinar as épocas do ano e codificou grande significado em seus padrões. Infelizmente, a astrologia pagã perverteu a interpretação das estrelas e é absolutamente proibida. No entanto, apesar dessa perversão da interpretação, o arranjo das estrelas no céu noturno tem significado. Na tradição judaica, a constelação de Thaler, que é chamada de Ares, ou o Cordeiro, mais uma coisinha para... Olha como é que as coisas vão juntando. Né? A constelação de Ares, ou Cordeiro, é identificada com Pessa. Gad Erlanger descreve a conexão da seguinte forma. No mês de Nissan, diz Rashi, com a constelação de Thaler, Cordeiro, nasce no leste. Os Mosnaim, a balança, ou Libra, se põe no oeste. Né? Um Thaler era um animal sacrificado em Pessa, quando o templo estava em Jerusalém. O oposto do Thaler, na roda das estrelas, está o Mosnaim, a balança, ou Libra, a balança de julgamento, chamada de Libra. Eles aparecem no Rosh Hashanah, que está associado ao dia do juízo. Notem, em Tishrei, o primeiro mês do ano novo, a constelação de Mosnaim, de balança, é a primeira a aparecer no leste. E pois é durante esse mês que as ações dos homens são pesadas. Quando o cordeiro aparece, as balanças de julgamento estão ocultas. Mas quando as balanças de julgamento estão presentes, o cordeiro é que está escondido. O ArtScroll Sidur fala do mês de Nissan, né, sobre isso. Com a chegada da estação do amor do Eterno, a gazela, e ele está falando sobre a gazela, né, ele bota em parênteses, o Eterno observou através das janelas, as treliças da janela, e aplicou uma cura à nação ensanguentada. Ele saltou no tempo para realizar maravilhas e multiplicar novos mandamentos sobre os antigos. Desde o início, o Senhor estabeleceu Nissan como o primeiro, mas não revelou seu entendimento no livro possuído por Adão. E foi santificado no início, após 1/3, ou seja, 1/10 de Nissan, em seu meio, e depois da sua maioria observar, santificar a lua nova. Né? No meio do mês seria a lua nova, levar um cordeiro para Pessa. Então, aqui já está começando a coisa
a conectar em vários aspectos, né? Que exatamente quando o Eterno pede para trazer o cordeiro, é quando passou um terço do mês, nos 10 de Nissan. Vai vendo. E no meio do mês, que seria no dia 15 de Nissan, se sacrificaria o cordeiro para a peça. Está reservado para cada geração, para a vinda do mendigo que viria montado em um burrinho, o Messias. Olha isso, está sendo dito em Yotzer, para Parashah HaKodesh, no Art Scroll, Nusar Sefarad Sidur. Então, isso é um comentário rabínico conectando o Mashiach ao cordeiro de Peça. E que, assim como o Eterno manda, né, o cordeiro ser preparado no 10º dia, né, de Nissan, né, que ele deveria chegar, no dia 15, que seria o meio do mês, deveria ser o sacrifício desse cordeiro. Vamos continuando. No 10º dia de Nissan, a primeira geração a ser resgatada no Egito recebeu a ordem de levar um cordeiro para sua casa no dia 10. Então, olha o que fala em Êxodo 12:3. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais. Um cordeiro para cada família. Incrivelmente, parece que Yeshua entrou no templo no dia 10 de Nissan, com base em um versículo do livro de Yohanan, de João. Nota o que vai dizer em João. Então, 6 dias antes de Pessa, Yeshua veio a Betânia, onde Elazar estava, e esse estava morto, a quem ele ressuscitou dos mortos. Esse Elazar seria Lázaro, como a gente conhece aqui em português. Então, 6 dias antes de Pessa, seria no dia 9, a quem ele ressuscitou dos mortos. No dia seguinte, ou seja, no dia 10 de Nissan, uma grande multidão compareceu à festa, quando souberam que Yeshua estava vindo para Jerusalém. Pegaram os galhos das palmeiras e saíram ao seu encontro e gritaram: Hoshiana, Hoshiana, salva-nos, salva-nos. Abençoado, bendito é aquele que vem em nome do Eterno, o Rei de Israel. Yeshua, tendo encontrado um jumentinho, nota que nós acabamos de ler um comentário rabínico, dizendo que aquele que entraria, né, no dia 10 de Nissan seria o mendigo que viria montado num jumento. E aqui o versículo de Yohanan, de João, falando que Yeshua entrou no dia 10 de Nissan, montado num jumento. E sentou-se nele, é o que diz aqui, João 12, 1 até João 12, 13. O incrível texto do Pesik Rabat elucida a ligação entre o mês de Nissan e o Mashiach. No mês de Nissan, os patriarcas se levantarão e dirão ao Messias: Efraim, nosso verdadeiro Messias, você é maior do que nós, porque você sofreu pelas iniquidades de nossos filhos, e provações terríveis se abateram sobre você. Provações que não aconteceram às gerações anteriores ou posteriores. Por amor de Israel, você se tornou motivo de chacota e escárnio entre as nações da terra. Sentou-se na escuridão, nas trevas densas, e seus olhos não viram a luz, e sua pele grudou em seus ossos, e o seu corpo estava tão seco quanto um pedaço de madeira. E os seus olhos escureceram com o jejum, e a sua força se secou como um caco. Todas essas aflições por causa das iniquidades de nossos filhos. O santo, bendito seja ele, levantará o Messias até o céu dos céus e o envolverá com algo de esplendor da sua própria glória. Gente, isso está no Pesik Rabat, um texto rabínico, no capítulo 37, e isso faz uma conexão direta com Terrilim 22, Salmo 22. Se vocês pegarem o Salmo 22, tudo que fala que sua pele ia secar, que sua língua ia colar no paladar, o texto do Pesik Rabat associa essa conexão profunda entre o Mashiach descrito no Salmo 22
ao Messias de Israel, né? Então, como não existe um servo sofredor que é o Messias? O Pessi que está abaixo está dizendo que sim, e o conecta ao Messias do Salmo 22. O Talmud fala de Nissan e mais. Esse texto todo que foi citado, do Pesik Tarrabat, ele acontece quando? No mês de Nissan. Ou seja, exatamente no mês em que o Mashiach entra pelo templo, pelas portas, né, pelo portão dourado, e também quando houve o sacrifício do Mashiach, e o sacrifício que seria o sacrifício de Peça. O Talmud fala de Nissan como o mês em que a redenção virá. Rabino Yehoshua diz o seguinte: em Nissan eles foram libertados, e em Nissan eles serão libertados no futuro. De onde sabemos isso? A Escritura chama Pessa de noite de vigílias, o que significa uma noite que tem sido continuamente vigiada desde os 6 dias da criação. Isso está no Tratado de Rosh Hashanah 11b. Então, notem que aqui quem está dizendo é o Rabino Yehoshua, dizendo que o mês de Nissan ele é muito significativo, porque ele está em conexão com a constelação de Thaler, que é a constelação do Cordeiro, e o Cordeiro é sinal de redenção. Tanto o Cordeiro de Pessa, que redimiu nosso povo do Egito e poupou os seus primogênitos, quanto a redenção futura feita através do Cordeiro do Eterno, que é o Mashiach. Continuemos. O Mechilta contrasta os meses de Nissan, que é representado pelo Thaler, o cordeiro, e o mês de Tishri, representado pelas balanças de julgamento. Naquela noite, dia 15 de Nissan, eles foram resgatados. E naquela noite, eles estão destinados a ser resgatados. Essas são as palavras, gente, do Rabi Yehoshua. Rabi Eliezer diz: naquela noite de 15 de Nissan, o povo de Israel foi resgatado. Eles foram redimidos, mas na era por vir, eles serão redimidos apenas em Tishrei. Ou seja, quando estiver Rosh Hashanah, quando estiver as balanças de julgamento do Eterno. Né? Então vamos ver aqui o que significa essa questão de entre essas noites. Que noites são essas? Vamos elaborar um pouquinho melhor isso aqui. A Torá especifica um determinado momento para fazer o sacrifício de Pessa. Seu cordeiro será sem mancha, um macho de 1 ano, das ovelhas ou dos cabritos, o tomarás, e o conservarás até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo, ao pôr do sol. Né? Em Êxodo 12, de 5 a 6, é onde isso é dito. O hebraico, para a palavra crepúsculo, é a frase Bein ha-arbaim, que significa, literalmente, entre as noites. O Mechilta comenta da seguinte forma. O rabino diz, eis que ele diz, lá tu sacrificarás a oferta pascal ao final da tarde. Posso interpretar isso literalmente, ou seja, no início da noite. Mas a Escritura prossegue dizendo, no tempo em que saíste do Egito, quando Israel saiu do Egito? Depois das 6 horas do dia. Isso está onde? Em Mechilta de Rabi Ismael, no Tratado Pisha, no capítulo 5. O Rambam, né, o rabino Moshe Ben Nachman, afirma o seguinte: assim a Escritura está dizendo que devemos sacrificar a oferta pascal no meio, ou seja, entre os arbaim, os crepúsculos, à noite, uma vez que o tempo prescrito pela Torá para a matança da oferta pascal é a partir da 6ª hora do dia até o início do pôr do sol. Rambam, Shemot, traduzido pelo rabino Ravel. Notem uma coisa curiosa.
Então, a oferta de Pêssar, o cordeiro, tinha que ser sacrificado entre essas noites ao crepúsculo. Vamos ver o que afirma o Evangelho de Matityahu, né, de Mateus. Ele afirma que esta foi a hora exata em que Yeshua estava no madeiro de execução. Exatamente, não só Yeshua entra em Jerusalém no dia 10 de Nissan, como os rabinos falaram, que ele viria montado no jumentinho, ele entrou montado no jumentinho, no dia 10 de Nissan, e no dia 15 de Nissan, ao pôr do sol, que era a hora do sacrifício do Cordeiro de Pêssar, que simbolizava o primeiro resgate do povo de Israel do Egito. Então, nessa exata hora, o Mashiach também, Yeshua, estava sendo morto, no dia 15 de Nissan. Desde a hora sexta, então, olha o que Mateus afirma, né? O que estava acontecendo com Yeshua. Desde a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona. Por volta da hora nona, Yeshua clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que você me abandonou? Mateus 27, de 45 a 46. Joseph Good explica o seguinte: esta frase sugere o tempo, um ponto entre o declínio do sol no oeste e o seu pôr do sol, aproximadamente 15 horas. Dentro do templo, o dia foi dividido em quartos. O quarto entre 12 horas e 15 horas era chamado de oblação menor da noite, enquanto o período entre 15 horas e 18 horas era chamado de oblação maior da noite. Portanto, entre as noites, Arbaim, significa que entre esses dois períodos, ou entre 3 da tarde, a hora nona, quando Yeshua foi morto, seria então 3 da tarde, a mesma hora em que o cordeiro foi morto no Egito. Continuemos. Vamos falar então aqui agora sobre um outro tema chamado Migdal Eder. O que é Migdal Eder? Então vamos vendo a conexão entre a celebração de Pêssar e o sacrifício do Mashiach e até as horas coincidindo. No Evangelho de Lucas, menciona um detalhe incrível sobre o local do nascimento do Mashiach. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam de seus rebanhos. Lucas 2:8. É provável que esses pastores estivessem criando ovelhas nos mesmos campos que o próprio Davi. Então, em 1 Samuel 17,15, vai citar o seguinte: Davi ia e voltava de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. A Mishnah nos diz que as ovelhas criadas nas proximidades dessa região chamada de Migdal Eder, que fica nos arredores de Belém, têm uma qualidade especial. Elas são adequadas para o sacrifício de Pêssar. A Mishnah diz: se o gado fosse encontrado em Jerusalém até Migdal Eder, e a uma distância semelhante em qualquer lado de Jerusalém, os machos devem ser considerados como holocaustos e as fêmeas como ofertas pacíficas. Rabino Yehudá diz: se eles fossem adequados para a oferta de Pêssar, devem ser considerados como ofertas de Pêssar, se encontrados dentro de 30 dias antes da festa de Pêssar. Isso está na Mishnah, em Shekalim 7,4. E também, confira também, né, o Kedushim 55a. O profeta Miqueias, também fala de Migdal Eder, que ficava perto da localização da tumba de Raquel. E aí, olha o que Miqueias diz: e a ti, ó torre do rebanho, Migdal Eder. Né? Esse é o significado. Fortaleza da filha de Sião. A ti virá, sim, o primeiro domínio virá.
o reino da filha de Jerusalém. Miqueias 4:8. O Targum interpreta esse versículo e o conecta ao Messias. E fala o seguinte: mas tu, ó Messias, que está escondido por causa dos pecados da congregação de Sião, o reino virá a ti. Esse é exatamente o Targum que estava falando de Migdal Eder, dessa região onde as ovelhas eram propícias para o holocausto, né, os cordeiros, né, que o Targum para Miqueias 4:8, o que é o Targum? É aquela explicação rabínica sobre o versículo de Miqueias 4:8. Em vez de citar ali o Migdal Eder, fala exatamente do Mashiach. O estudioso judeu Alfred Edersheim, que era uma pessoa que tinha o testemunho de Yeshua, ele comenta o seguinte: o Messias seria revelado de Migdal Eder, aonde que fica? Em Betlehem, de Belém. A torre do rebanho. Este Migdal Eder não era a torre de vigia para os rebanhos comuns que pastavam no campo de ovelhas árido de Belém, mas ficava perto da cidade, a caminho de Jerusalém. Uma passagem na Mishnah leva à conclusão de que os rebanhos que pastavam ali eram destinados aos sacrifícios do templo. E, consequentemente, os pastores que cuidavam deles não eram pastores comuns. Vai vendo. Alfred Edersheim, A Vida e os Tempos de Yeshua, o Messias, livro 2, capítulo 6. Os pastores que visitaram Yeshua quando ele nasceu eram pastores do templo. Não eram de qualquer comerciante de ovelha. Eram os pastores que cuidavam dos cordeiros que iam ser sacrificados no Beit HaMikdash. Os pastores que visitaram Yeshua em seu nascimento, levantando sacrifícios para o templo em Jerusalém. Então agora nota quantas coincidências, conectando Pessa até os pastores que cuidavam dos cordeiros vieram da mesma região de Betlehem e que eles só cuidavam de cordeiros que seriam destinados ao sacrifício de Pessa. Vamos ver agora um pouquinho sobre o sangue. Esse é um elemento importantíssimo em Pessa. Na noite anterior ao Êxodo, o sangue do cordeiro de Pessa deveria, e nota que esse cordeiro de Pessa, lembrando, ele tinha que ter vindo de Betlehem, por causa de Migdal Eder, e que ele era propício ao sacrifício. Olha, vai conectando, gente. Olha quanta coincidência. Não existe acaso. É como eu costumo falar, acaso inteligente não é acaso. É inteligência. É o Eterno mostrando que tudo já estava preparado, ó, antes da fundação do mundo, como diria o Mashiach. Continuemos. Na noite anterior ao Êxodo, o sangue do cordeiro de Pessa deveria ser colocado nos umbrais e nas vergas das portas. O sangue será para vós por sinal nas casas onde estais. E quando eu ver o sangue, passarei. O passachite, a mesma raiz de Pessah, sobre vós. E nenhuma praga cairá sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. Então, por que a festa tem o nome de Pessa? Porque esse espírito que o Eterno ordenou que viesse da parte dele, né? Alguns conectam isso ao próprio o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, que seria o próprio Mashiach. Ele passaria sobre essas casas e o Eterno pouparia quando ele visse o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Pode-se perguntar como o sacrifício de Pessa pode ser considerado uma expiação pelo pecado. É importante notar que todos os korbanot, os sacrifícios, derivam seu mérito da Akedah. A Akedah é o sacrifício de Isaac. Né? Os korbanot são facetas de um diamante singular e estão interrelacionados. A peça está conectada à novilha vermelha. O sacrifício para o leproso, Yom Kippur, e as ofertas diárias de Tamid. Nos comentários de Pessikta
de Rabi Kahana. Vemos o seguinte. No que diz respeito ao significado de Kebassim, cordeiros, em Números 28:3, os discípulos de Shammai e os discípulos de Hillel diferem. Os discípulos de Shammai liam Kebassim como se estivesse escrito Kabatsim, que eles colocaram fora da vista. É isso que significaria, que eles tiraram fora da vista. Ou seja, a oferta diária dos cordeiros faz com que Deus coloque as iniquidades de Israel fora de sua vista. Como o versículo nos diz, ele irá colocar as iniquidades fora da vista. Ikbot, né? Em Miqueias 7:19. Mas os discípulos de Hillel disseram a frase Kebassim Bene Shaná, cordeiros do primeiro ano, em Números 28:3, deve ser entendida como se estivesse escrita Kabatsim Bene Shaná, ou seja, que eles purificam as coisas que são de muitos anos. Nota isso. Ou seja, as ofertas diárias limpam os pecados de Israel. Como é dito, embora os seus pecados sejam tantos quanto os pecados de um ano, eles serão brancos como a neve. E Ben Azai disse, a frase Kebassim Benei Shaná significa que eles purificam os pecados do povo de Israel e os tornam tão inocentes quanto uma criança no seu primeiro ano de vida. Cada cordeiro servirá então como um advogado de Israel no dia do julgamento. Pesicta de Rabi Kahana, Pisca 6:4. O Mechilta comenta sobre a frase vou ver o sangue, ou seja, quando o espírito passa pela porta, né, passando por cima, ele diz que eu vou ver o sangue, né, ele conecta isso à Akeidá de Isaac. E quando ele vê o sangue, ele vê o sangue do sacrifício de Isaac, como está escrito. E Abraão chamou o nome daquele lugar Hashem Ireh, ou seja, o Senhor verá. Gênesis 22:14. E também está escrito, e estava prestes a destruir. O Senhor olhou e se arrependeu. 1 Crônicas 21:15. O que ele viu? Ele viu o sangue do sacrifício de Isaac, como está escrito, como foi dito. O próprio Deus verá o cordeiro como holocausto. Né? Mechilta de Rabi Ismael, Tratado de Pisha, capítulo 11. O Midrash Rabbah diz o seguinte, e Abraão colocou a lenha, isso que eu estava citando Orochi. Agora, olha isso, gente. Isso está no Midrash. Ouçam. E Abraão colocou a lenha do holocausto sobre seu filho Isaque. Gênesis 22:5. Como um homem que carrega a sua cruz no ombro. Isso está em Gênesis Rabá 56:3. Coincidência? De novo? Né? Incrível. No Gênesis Rabá, tratado rabínico, falando que a Akeidá de Isaac aponta não só para uma expiação pelo sangue, porque Isaac, na prática, ele não sangrou, mas os rabinos consideram como se ele tivesse morrido. E o Eterno propiciou o cordeiro. É aquilo que eu falei lá no início. Né? Quando o Eterno nos pede o primogênito, é porque ele é capaz de dar o dele. Ele deu o dele. E ele trouxe o dele. E agora até os rabinos estão enxergando que quando Abraão colocou a lenha do holocausto sobre seu filho Isaque, foi como um homem que carrega a sua cruz no seu ombro. Gênesis Rabá 56:3. E na edição de Sonsino, dessa mesma passagem, tem a palavra, em vez de cruz, está como uma estaca, um madeiro, como uma nota de rodapé. A estaca na qual ele deve ser executado.
Êxodo 12 diz o seguinte: eles tomarão para si, cada homem, um cordeiro de acordo com as casas de seus pais, um cordeiro para cada casa. Êxodo 12, 3. Aqui está uma tradução mais literal, né? Essa tradução ela fala o seguinte, né? Em Êxodo 12, 3 está escrito o seguinte nas Bíblias normais: eles tomarão para si, cada homem, um cordeiro de acordo com as casas de seus pais, um cordeiro para a casa. E na tradução mais literal está escrito o seguinte: eles levarão para si um homem, um cordeiro para a casa dos pais, um cordeiro por casa. Por que ele bota homem? Não é curioso? Isso é a tradução literal. Literal. Parece que a palavra homem, é supérflua. E talvez seja onde, na Bar Simai, veio com a declaração abaixo. De acordo com o Rabi Berahia, citando o Rabi Abahu, Nahum Bar Simai, discursando em Tarso, leu o versículo: eles levarão para si o homem. Êxodo 12, 3. Isto é, tomarão o santo de quem é dito: o Senhor é o homem, isto é, o administrador da guerra. Êxodo 15, 3 fala o seguinte: como você o leva? Com os 2 cordeiros oferecidos diariamente no templo. Assim como vocês tomaram Deus para vocês quando ousadamente tomaram os cordeiros do Egito. Pesicta de Rabi Kahana, Pisca 5,17. O profeta Isaías chama Mashiach de o cordeiro em Isaías 53. Ele fala o seguinte: ele foi oprimido, mas quando foi afligido, não abriu a sua boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que fica muda perante os seus tosqueadores. Desse modo, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Notem todas essas conexões, tá, gente? O quebra-cabeça já está se montando, né? E é incrível as conexões. O chelado rabino Isaías Horowitz comenta o seguinte: o Mashiach ben Yosef, quando ele vier, não vem para estabelecer a sua própria dinastia. Ele vem para ajudar a restabelecer a dinastia davídica. Ele até sacrificará a sua própria vida para conseguir isso. Seu sangue expiará os pecados do povo judeu. Sua expiação tomará a forma da dinastia davídica, sendo restaurada ao povo judeu como reino eterno. Gente, Rabino Isaías Horowitz disse que o sacrifício daquele homem, e aquela palavra misteriosa ish, na tradução literal, que aparecia lá em Êxodo 12, 3, que também está conectado ao cordeiro, aquele homem, aquele cordeiro, que será sacrificado, ele sacrifica a sua vida, e quando faz isso, ele expia os pecados do povo judeu. E a sua expiação tomará a forma de a dinastia davídica sendo restaurada ao povo judeu como um reino eterno. Aí começou a era messiânica, há 2000 anos atrás. A semente que veio, como na profecia de Daniel 2, uma pedra lançada sem mão, que foi cortada, que bate nos pés da estátua de Nabucodonosor, derruba toda a estátua e ela vai se crescendo, crescendo, crescendo até se tornar uma grande montanha e o seu reino nunca mais terá fim. Então começa com uma pedrinha que veio lançada como se viesse... Da onde que veio essa pedra? Veio lançada sem mão. Da onde que veio? E essa pequena pedra consome todos os reinos da terra e o seu reino é um reino eterno que nunca vai se acabar. Isso aconteceu, a dinastia de Davi veio através do filho de Davi e Yeshua foi restaurada, plenificada, segundo o próprio rabino Horowitz. Isso está no Shelach do Shnei Luchot Habrit, Vayeshev Miketz Vaigash. Notem o seguinte: Shimon Kefa, Pedro, ele diz o seguinte: se invocais como pai
aquele que, sem acepção de pessoas, julga de acordo com o trabalho de cada um, passe o tempo de vossa vida como estrangeiros aqui, com temor reverente, sabendo que foste redimido, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, do modo de vida inútil herdado de seus pais, mas como o sangue precioso, como de um cordeiro puro e sem defeito, o sangue do Messias. Isso está em pleno acordo com o que o Rabino Horowitz falou, está em pleno acordo com o que nós vimos da passagem de Êxodo 12:3, e que os comentários rabínicos até não identificam essa palavra misteriosa que tem ali no meio do versículo, que na Akedah estava falando ali só de cordeiro e aparece a palavra homem, o cordeiro, para expiação, e como o sangue precioso dele expia esse pecado. Né? O livro de Apocalipse fala do sangue do cordeiro final, da seguinte forma: estes são os que saíram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do cordeiro. Apocalipse 7:14. Confira também o que é dito em Isaías 1:18. Então vamos agora adiantar aqui um pouquinho e ir para o último ceder. Devido a desafios cronológicos, alguns questionam se a última ceia, ou seja, o partir do pão de Yeshua, foi realmente um ceder de Peça ou não. No entanto, o texto dos evangelhos torna a identificação da refeição final de Yeshua e seus discípulos como sendo um ceder de Peça inevitavelmente. Como os seguintes versos ilustram. Ele enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a peça para que a comamos. Lucas 22:8, Marcos 14:12, Mateus 26:17. E eles prepararam a peça. O outro versículo diz isso. Em Lucas 22:13, Marcos 14:6, Mateus 26:19. Agora um outro versículo. Diga ao dono da casa que o rabino diz a você: onde é o quarto de hóspedes? Onde posso comer a peça com os meus discípulos? Lucas 22:11, Marcos 14:4 e Mateus 26:18. E disse-lhes: desejei sinceramente comer esta peça convosco antes de sofrer. Lucas 22:15. Então, em todas essas citações que nós estamos vendo, o que Yeshua está se referindo não é uma outra celebração, não é uma semana depois de Peça, é o Seder de Peça. É o que eles estavam fazendo ali. E ao final de Peça, ao final do Seder, ele faz o partir do pão. E nós vamos aprofundar nisso daqui a pouquinho. No entanto, sabemos que Yeshua teve o Seder na noite anterior ao Seder tradicional. Na verdade, Yeshua não seria capaz de celebrar o Seder de Peça na noite após o sacrifício dos cordeiros, pois ele mesmo era o cordeiro. Então foi antes um pouco. Qualquer refeição feita durante essa temporada, com esses elementos, definitivamente teria sido um ritual de Seder conectado à Peça. Tudo o que Yeshua faz nos evangelhos tem uma conexão mística com a Torá. Antes da refeição de Peça, Yeshua faz algo incrível em paralelo com a porção de Urhatz, né, a lavagem das mãos, do Seder. Ele derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Você sabe o que eu estou fazendo por você? Você me chama de Rabino e Senhor. Você diz isso corretamente, pois eu sou. Se eu, então, o Senhor e Rabino, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu te dei um exemplo que você também deve fazer o que eu fiz para você. E o Hanan 13:5 e 12:15. O Midrash Rabbah ilustra essa conexão. Olha o que diz o Midrash Rabbah.
Deus não se conduziu com eles da maneira usual, pois geralmente, quando alguém compra servos, é com o entendimento de que eles lavem e unjam, ajudem a vesti-lo e puxar a sua carruagem e iluminar o caminho diante dele. Deus, no entanto, não o fez, mas ele os lavou, como diz, então eu te lavei com água. Nota que quem está dando o exemplo aqui também em Ezequiel 16:9 é o próprio Eterno. Porque normalmente você compra um servo para o servo fazer isso em você. O servo te lavar, o servo preparar a sua coisa, sua comida, sua refeição, seu transporte. Né? E Yeshua deu o exemplo oposto, porque isso também havia sido profetizado em Ezequiel 16:9. O Eterno os lavou, o Eterno deu o exemplo. Né? Isso está em Êxodo Rabá 20:11. O Midrash cita que o Eterno lavou Israel, iluminou o seu caminho e os guiou até o seu destino. No Antigo Oriente Próximo, as refeições eram parte integrante da promulgação e confirmação de uma aliança. Em Êxodo 24, antes da inauguração da aliança de Hashem com Israel, a Torá diz: Ele disse a Moisés: Suba até o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adore à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Olha, este é o sangue da aliança que Hashem fez com você sobre todas essas palavras. Então subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés era como uma obra pavimentada de pedras de safira, como o céu para a claridade. Ele não colocou as suas mãos sobre os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. Êxodo 24, de 1 a 11. Mas nota, nessa passagem acima, a Torá omite um detalhe importante. Deus disse, né, diz o seguinte, essa passagem. Ele disse a Moisés: a Torá não nos diz quem é ele. Quem está convidando Moisés para subir a montanha? Algumas traduções em inglês tentam esclarecer isso, inserindo a palavra o Senhor disse a Moisés. Mas isso está completamente ausente no texto hebraico. O Talmud descreve um antigo debate sobre essa omissão peculiar. Certa vez, um min, que é um min? É um judeu crente em Yeshua, disse ao Rabi Idit. Está escrito, e a Moisés ele disse, suba ao Eterno. Quem é esse ele que disse a Moisés? Mas certamente deveria ter declarado, suba a mim. Era Metatron. Quem era Metatron, que nós já vimos? O Mashiach. Que disse isso? Ele respondeu, cujo nome é semelhante ao do seu mestre, pois está escrito, porque seu nome está nele. Isso está no Tratado de Sanhedrin 38b. O Zohar comenta, Rabino Yosef disse, como devemos entender as palavras? E eles viram o Deus de Israel. Em Êxodo 24, Deus. Quem pode ver o santo? Não está escrito, nenhum homem pode me ver e viver. Isso significa que um arco-íris apareceu acima deles, em cores radiantes, resplandecentes, com a beleza de sua graça. Portanto, o ditado que aquele que olha para um arco-íris olha, por assim dizer, para Shekhinah, pela mesma razão, não é certo olhar para os dedos dos sacerdotes quando eles estendem as mãos para abençoar o nosso povo, porque a Shekhinah, mostrando a si mesma através, né, das mãos do sacerdote, isso é, através dos dedos do sacerdote, do Shefatal. O Rabino Yosef disse ainda, eles viram a luz da Shekhinah, ou seja, aquele que é chamado de o jovem, Metatron, que ministra a Shekhinah no santuário celestial. Gente, isso está no Zohar, mostrando
que é aquele jovem, que é Metatron, que em outras passagens já viu que Metatron é uma tia, está mostrando que esse é o ele. E note que os outros não puderam subir antes de ter sido aspergidos com sangue, porque só Moisés podia ter acesso. Só Moisés era o caminho, a verdade e a vida até o eterno. Ninguém subia no monte. Mas a partir do momento que eles foram aspergidos com sangue, ele, ou seja, Metatron, o Machia, deu aval para que eles subissem e vissem o eterno. Curioso, né? Isso está em Zorra, Shemot, seção 2, 66b, página 66b. Vamos agora falar, a gente está quase finalizando, tá, gente? Mas ainda vai um pouquinho. Sobre Matzah e o vinho. Está escrito, e observareis a festa dos Matzot, dos pães ázimos. Êxodo 12, 17. O Mechilta conecta a palavra Matzot a mitzvot. O rabino Yashia ensinou, não leia a palavra como matzot, que significa pão sem fermento. Leia como mitzvot, que significa mandamentos positivos. Assim como estamos proibidos de fermentar as matzás com atraso, elas devem ser preparadas com a maior pressa. Também não podemos fermentar as mitzvot, ou seja, o que também deve ser feito com a maior pressa. Se uma mitzvah chegar às suas mãos, não permita que ela seja fermentada. Faz na hora. Faça isso imediatamente. Mechilta, Tratado de Pessa, Bo, capítulo 9. O rabino Yaakov Yosef, um discípulo de Baal Shem Tov, interpretou Hametz como um símbolo do Yetzer Hara. De acordo com a lei ritual, um judeu não pode ter hametz, qualquer coisa que seja fermentada, em sua posse durante Pessa. Antes da festa, todas as residências e lojas eram examinadas cuidadosamente e todos os vestígios de hametz eram removidos. Explicando por que somos obrigados, antes de Pessa, a inspecionar até mesmo as sinagogas em busca de hametz. Rabi Yaakov Yosef diz: é bom que sejamos ensinados a examinar as sinagogas também, pois as casas de estudo e as casas de oração precisam ser pesquisadas. O Hametz do Yetzer Hara, o do impulso maligno. É bom procurar fofocas vãs, discussões com ciúmes, ódio e essas coisas por ali. Que incrível a paraxá de hoje. Uau! Que conexão, né? Rabino Samuel Dresner, Utzadik, na página 33. O Rabino Shaul, discípulo de Gamliel e Yeshua, diz exatamente a mesma coisa. Expurgue o velho hametz, o fermento velho, para que você seja uma nova massa, já que você realmente é ázimo, pois de fato Machia, nossa peça, foi sacrificado por nós. Portanto, vamos celebrar a festa, não com o velho hametz, ou seja, não está só falando do hametz da matzah, do fermento do pão, mas do hametz do Yetzer Hara. Nem com o hametz da malícia e da maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 a 8. O Rabade diz o seguinte: o fermento, que é a massa que fermentou e cresceu, representa a autoinflação e o orgulho. E não há nada mais abominável para Deus, nas palavras do Talmud. Deus diz do orgulhoso: ele e eu não podemos morar juntos no mundo. O nome desse livro é The Hasidic Masters, citados por Rabat. Então vamos ver aqui como se dará a redenção final. Já vimos que os cordeiros, tanto de Pessa quanto de Yeshua, o cordeiro que foi sacrificado, eles estavam conectados, mortos no mesmo horário, entraram em Israel no mesmo dia 10 de Nissan, e agora nós vimos que um foi pela redenção do Egito, o outro está sendo pela redenção final. Vamos ver o que nos diz aqui. Durante o seu ceder final, Yeshua disse algo de cair o queixo. Faça isso em memória
de mim. Lucas 22, 19. Em todo o mundo, as igrejas repetem esse versículo todas as semanas, sem entender a verdadeira implicação das palavras. Esse comentário foi citado tantas vezes no mundo do cristianismo que seu significado se perdeu completamente. Para um cristão moderno, esse versículo parece fazer todo sentido e não levanta nenhuma sobrancelha. Significa fazer comunhão, certo? E Yeshua ordenou, faça isso, ou seja, devemos fazer a pergunta, fazer o quê? O que os discípulos estavam fazendo, gente? Conforme ilustramos acima, eles estavam celebrando Pessah. E Yeshua está dizendo, celebre a Pessah em memória de mim. É isso que Mashiach diz. Para um judeu antigo, essas palavras teriam feito os maxilares dos discípulos caírem e suas cabeças girarem de perplexidade. Podemos imaginar o seu processo de pensamento. Ele acabou de dizer o que eu pensei que ele disse? Faça isso em memória de mim? Tenho feito isso todos os anos da minha vida, lembrando do êxodo do Egito. Não só eu, mas meus pais e o pai dos meus pais, desde aquele primeiro Nissan. Isso estaria de acordo com o mandamento da Torá. Este dia será para você uma lembrança e você deve mantê-la uma festa para Hashem através das suas gerações. Você deve mantê-la uma festa por uma ordenança para sempre. Êxodo 12, 14. A afirmação de Yeshua é impressionante. Ele está dizendo que os discípulos estão prestes a testemunhar uma redenção maior do que a de Moshe Rabbeinu. E Yeshua está dizendo que está começando o processo de redenção que vai superar até mesmo o do primeiro Êxodo. Isso não minimiza Moshe, mas o magnifica, porque ele é um protótipo da redenção final. Mashiach ben Yosef terá sucesso em trazer Israel para a terra prometida e reconstruir o templo. E então, se ele se tornará Mashiach ben David. Em Jeremias 23, ele liga o êxodo do Egito à redenção final. Da seguinte forma: eis que estão chegando os dias, diz o Eterno, em que levantarei a Davi um renovo, um netzer. Essa palavra netzer, eu acho muito interessante, que ela tem dois significados juntos. Netzer significa um renovo, mas netzer também conecta com a palavra notzri, nazareno. Então, aquele que é o renovo do tronco de Jessé, ele também é o nazareno, Yeshua HaNotzri. Então, e essa palavra aqui está em conexão com o que o Eterno está dizendo sobre a redenção final. Que eis que estão chegando dias, diz o Eterno, em que levantarei a Davi um netzer, um renovo, justo, e um rei que reinará e prosperará, e executará julgamento e justiça na terra. Em seus dias, Yehudá será salvo, e Israel habitará em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado, Hashem Sirkeinu. Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que não dirão mais, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas como vive o Senhor, aquele que criou e que conduziu a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha expulso, eles habitarão em sua própria terra. Jeremias 23, 5 a 8. O Mashiach ben Davi está conectado à reunião de exilados e recebeu o nome de Yud-Kei Vav-Kei Tzidkenu, Senhor Nossa Justiça. Ben Zomar comenta, estou terminando aqui já. Ben Zomar disse aos sábios: será que o êxodo do Egito será mencionado nos dias do Messias? Não foi há muito tempo dito, portanto, em que vêm os dias, diz o Eterno, em que não dirão mais, como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas como vive o Senhor
que trouxe, que conduziu a semente da casa de Israel para fora do país do norte e de todos os países para onde eu havia expulso. Eles responderão: isso não significa que a menção do êxodo do Egito será esquecida, obliterada, mas que a libertação da sujeição dos outros reinos todos toma a primazia, toma o primeiro lugar. E o êxodo do Egito se tornará secundário, porque vai ser uma redenção maior e mais completa. Né? Isso está no Tratado de Berahot 12b, no Mechilta de Rabi Ismael. Hashem não para por aí. Através do Messias, Hashem criará novos céus e uma nova terra, e unirá Jerusalém celestial à terra. O Mashiach nos levará de volta ao Jardim do Éden, novamente, retificando o pecado de Adão e encerrando o exílio da humanidade. Então vai ser uma redenção que não é só física, não é só política, não é só homens andando pela terra. Essa Geulah, segundo o rabino Levi Krakowski, a diferença dos níveis entre os mundos vai desaparecer. Não vai haver mais mundo de Asiá, nem de Yetzirá, nem de Beriá, nem de Atzilut, porque esses véus vão sumir e nós viveremos tudo em Atzilut. Nós na Terra, humanos, convivendo com seres celestiais, tudo junto. Porque o pecado vai ser extirpado da humanidade, graças a essa Geulah, que vai ser muito mais completa, que o Mashiach propiciou, começando essa obra messiânica 2000 anos atrás, como uma sementinha. E como ele mesmo disse, se a semente não morrer, ela não germina. Por isso que ele teve que morrer. Para a semente germinar, para o reino nascer. E o reino está aí completando 2000 anos. E é esse reino que não vai ter fim, ele não para só como um reino político grande, com um grande e bom político que vai ser o Messias, que vai juntar todas as nações. Não, é a redenção do universo, gente. Do universo. E é isso que ele está falando aqui. O Eterno criará novos céus e nova terra, e unirá Jerusalém celestial à terra. Mashiach nos levará de volta ao jardim do Éden, novamente, retificando o pecado de Adão, ou seja, corrigindo o pecado de Adão e encerrando o exílio da humanidade. O livro do Apocalipse diz, ecoando o livro de Shemot, de Êxodo. Vejo um dos 7 anjos que tinham as 7 taças que estavam carregadas com as 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem cá, eu vou te mostrar a esposa, a noiva do Cordeiro. Ele me levou no espírito a uma grande alta montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, descendo. Quem é a noiva? Jerusalém, gente. Israel, a cidade santa. Né? O cristianismo tentou botar que era a igreja substitui Israel. Isso não existe. Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu de Deus, tendo a glória de Deus. A sua luz era como uma pedra preciosa, como se fosse uma pedra de jaspe, clara como cristal, tendo um grande e alto muro, tendo 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos neles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21, 9. Só para finalizar aqui. O Apocalipse revela que o cordeiro também é o leão. Um dos anciãos disse-me: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, aquele que abre o livro e seus 7 selos. Eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, de 5 a 6. E o Hanan, o imersor, proclamou techuvá, arrependimento a todos em Israel. Ele chamou a Israel do primeiro século e sua voz ecoou ao longo dos tempos. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, gente, só para fechar agora, porque nós encerramos, olha o tamanho dessa obra de redenção. Por isso que ele fala sobre Peça, façam isso em memória de mim. Ele escandalizou uma multidão que seguia ele, que estava vindo, depois que ele fez o milagre de pães e peixes. Todo mundo queria fazê-lo rei, aquele oba-oba. E ele falou assim: se você não comer da minha carne, e se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Para um judeu ouvir isso, comer carne humana, beber sangue humano, é um maldito diante do Eterno, porque só interpretaram no nível Pechat. E ali a multidão foi embora.
Mas aqueles que são do eterno chegaram para Yeshua. O que o Senhor quis dizer? Eu quis dizer que quem não comer a minha carne, o que é ser como Yeshua, como a carne? Por que ele disse que ele é o pão? Por que a gente come o pão? Vocês já viram o trigo? Quando você esquenta o trigo numa panela? Primeiro, o trigo, quando você ferve a água, eles se juntam quando a coisa esquenta. E segundo, eles crescem de tamanho. E terceiro, eles são espremidos todos juntos e fazem uma massa coesa. E como dentro de cada um de nós tem uma centelha da alma do Machia, o Machia em nós todos faz cada um de nós ser trigo, ser juntos, ter essa coesão, nós somos o corpo. Então quem come o pão, come o corpo do Machia e faz parte desse corpo. Da mesma forma, quem bebe o sangue, o vinho, recebeu o testemunho de que eu sou indigno, eu não sou capaz de guardar todas as mitzvot, eu jamais conseguiria ser salvo pelos meus méritos, eu sou um pecador, eu preciso do sangue daquele perfeito, do Filho de Hashem, que o Eterno enviou, e o sangue dele nos cobre de todos os pecados. Então quem bebe o seu sangue e come o seu corpo e entende o que é ser corpo, ser como o trigo, que na hora da aflição, na hora da água fervendo, em vez de se afastar, se junta e se permite ser esmagado junto e se torna uma massa forte, virando um pão que vai trazer vida a muitos. Assim também sejamos nós, como o corpo do Machia, com a centelha viva da Yehidá acesa, da alma do Machia dentro de cada um de nós. Isso é a nossa peça. Lembrando do Egito, mas lembrando que o sacrifício do Machia levou tudo isso, elevou tudo isso a um nível muito mais alto, que vai culminar com a redenção de todo o universo. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.